Pessoal, vamos falar aqui como a gente cria processo. Quando uma máquina ela é inicializada, então nós temos que vários processos são criados. Em foreground, aqueles que se comunicam com o usuário enxerga, né? E em background são aqueles que o usuário não está enxergando. Eles funcionam como um daemon. Daemon vem, a palavra daemon vem de demônio, e os demônios a gente não enxerga no nosso mundo real. E aqui como exemplo de um daemon dentro do computador, a gente tem aqui por exemplo, um que atende o protocolo HTTP. Então, o protocolo HTTP, né, quando a gente aquele que serve as páginas na internet, e D de daemon. Então, HTTPD aqui é o nome de um daemon que é o servidor web. Esse servidor web aqui no nosso mundo Linux, em geral é o Apache, tá legal, pessoal? Então aqui um exemplo de um daemon, você tem FTPD, SSHD e vai indo. Então quando, por exemplo, você boota a sua distribuição Ubuntu, por exemplo, então o Ubuntu ele pode já ir disparando esses daemons, né? Tem o CupsD para o servidor de impressão. Ele boota todos esses caras em background e te fornece aí alguma coisa para você estar, por exemplo, digitando a sua senha e logando no seu sistema em foreground. Algumas coisas em foreground, outras em background na hora que você inicializa o seu Ubuntu. O segundo tópico aqui é a execução de uma system call que faz a criação de processo. Então, na verdade, esses caras que estão aqui em cima, eles também fazem a execução de uma system call que faz a criação de processo. Então, qual que é a system call? A grande system call que faz a criação de processos é o fork. Então, toda vez que alguém executa alguma coisa que faz o fork, ele faz a criação de processo. Isso daqui é super básico, quer dizer, a inicialização do sistema está toda hora fazendo forks, entendeu? Então, quer dizer, esse um aqui está separado, mas na verdade é uma system call, a fork, que está fazendo a inicialização, está fazendo tudo aqui, tá? O init ele está disparando e fazendo a criação do HTTPD, FTPD, tal, etc., fazendo um monte de forks. No 3 aqui nós temos que os processos são criados porque o usuário ele requisita a criação de processos. Então, como eu dei a gente deu exemplo logo no capítulo 1, né, na introdução, naquele stripped down shell, a gente falou assim que toda vez que o usuário ele digita um comando na shell, a shell o que ela faz? Vocês lembram, pessoal? A shell faz a fork, uma fork, faz a system call fork e coloca aí o comando que o usuário deu no novo processo para ser executado via outra system call que é exec. Certo, pessoal? Lembre-se disso, tá? Além disso, isso daqui é usando a shell, mas o usuário ele pode estar requisitando a criação de processos na hora que ele está mexendo no mouse e disparando aí, por exemplo, o Nautilus, né? Disparando o browser. Bom, e aqui a quarta forma é a inicialização de um batch job. Geralmente, quando a gente usa essa palavra batch aqui, a gente está se referindo àqueles programas naquelas máquinas de grande porte, né, que rodam e ocupam a CPU, elas dominam a CPU. Dentro do livro do Tannenbaum, batch a gente entende como isso. Então, no nosso mundo aqui mais moderno, a gente está focando mais na criação de processos nesses três casos aqui. A inicialização de um batch job, isso aqui é mais um computador de segunda geração, onde a gente tem aqui um job, né, um processo que entra e domina a máquina.
Uma coisa importante, que como observação que eu coloquei aqui no final da transparência, é que quando você faz o fork, você faz a cópia da memória. Então, toda vez que a gente tem um processo rodando, faz de conta que você criou aqui um processo. Você tem aqui, e seu processo está executando, ele faz um fork. E aqui você tinha uma variável A declarada dentro dele, int A. Aí toda vez que você faz o fork, cria aqui um processo filho pelo fork, né? Você faz o fork, cria o processo filho. Então isso daqui é o pai, vamos supor, isso daqui é o filho. Então, na hora que você... O que vai acontecer com essa variável A aqui? Essa variável A, ela não é a mesma variável que está aqui. A memória não é compartilhada. A memória do pai e a do filho são distintas, tá legal? Então é isso daí.